Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, fala da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha apenas atravessado o mar da Galileia e uma grande multidão começou a segui-lo, devido aos sinais de curas que ele tinha feito, curando todos os enfermos. E Jesus pegou e subiu em um pequeno monte ali com seus discípulos, e pediu para que todos estivessem ali, se sentassem na relva. E ele começou a observar aquela grande multidão, que vinha ao encontro dele. Ele olhou para Filipe e disse: como poderei alimentar, toda essa grande multidão que está vindo? Ele estava, na verdade, ele sabia, mas ele estava experimentando Filipe, a sua fé, a fé de Filipe. E Filipe disse: não bastaria 200 denários para comprar de pães, para servir para cada um, ter um pedaço de pão. Só que um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou para Jesus que ele tinha um rapaz, onde esse rapaz ele tinha ali 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças, levantou para o alto, deu graças a Deus, deu graças em agradecimento a Deus e mandou distribuir aqueles pães. Igualmente ele também fez assim com os peixes. E aquela grande quantidade de pessoas que tinham ali, aquela multidão, eram em torno a 5.000 homens. Deixa que a Bíblia relata sempre em quantidade de homens, mas ali também tinham mulheres e crianças. Só que na contagem eles sempre contam homens, mas também tinham mulheres e crianças, que significa que o valor se dobrava mais ainda, Se eram quase 5.000 homens, então você imagina, um valor podia muito bem dobrar, tendo homens, mulheres e crianças. E a palavra fala que todos comeram ao ponto de se fartarem. Jesus falou para os discípulos para eles recolherem tudo o que sobrou, para que nada se perdesse. E nisso, quando os discípulos recolheram, das sobras do que dos pães, que todos ali se alimentaram, entre 5.000 homens, contando mulheres e crianças, a Bíblia fala que recolheram 12 cestos cheios. O mais interessante nessa passagem é que Jesus também fala: recolham tudo, para que não se perca nada. Sabe, essa passagem ela está falando da multiplicação de apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. O que eu quero trazer com essa reflexão neste pequeno vídeo? É sobre... não é exatamente, eu não quero falar aqui exatamente de algo que é rotineiro sempre dizer, que no caso seria que Jesus multiplica, Jesus faz a multiplicação de 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Não, a verdade nem é essa nessa pequena reflexão, mas é voltar ao início. Eram apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. Só tinham aquilo ali naquele momento. Além disso, não tinha mais nada, somente o próprio Jesus, que é aquele que multiplica, é o que prospera e o que faz também transbordar. Quando você entrega para Jesus algo que você tem, Senhor, eu tenho apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus, ele pega aqueles 2 peixes, aqueles 5 pãezinhos e ele multiplica. Ele multiplica ao ponto de você ficar tão cheio e tão ponto de transbordar, que você depois não tem aonde colocar, porque transbordou tanto, Jesus fez transbordar tanto que você não tem onde colocar. A palavra fala que quando Jesus deu ordem aos discípulos para eles recolherem o que sobrou 12 cestos cheios, que davam ainda para alimentar uma outra grande quantidade. E nessa referência que fala, que sobraram 12 cestos cheios, significa o quê? Que um versículo antes está dizendo que todos, 5.000 homens, mas não relata, como eu disse, mulheres e crianças. 5.000 homens, mas também tem mulheres e crianças, comeram ao ponto de se fartarem. A Bíblia simplesmente está relatando o quê? A chave principal. Jesus, ele transformou aqueles 5 pães e 2 peixinhos
e fez com que todos se alimentassem ao ponto de ficarem fartos, saciados, né, cheios. Que o que sobrou, que o que Jesus multiplicou ainda fez sobrar, ainda fez transbordar. Transbordou, sobrou. Quer dizer, Jesus fez muito mais, Jesus fez além. E essa pequena reflexão nesse vídeo é para isso. Para poder dizer para você, o que você tem para oferecer para Jesus? Talvez você também, como esse rapaz que estava ali no meio da multidão, ele apenas tinha 5 pães e 2 peixinhos, talvez é o que você tenha hoje. Talvez você hoje apenas tenha 5 pães e 2 peixinhos. E diz assim, Senhor, é só isso que eu tenho. Senhor, como posso fazer? Como eu posso ir além, Senhor? Se eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, o que o Senhor pode fazer com isso? Se eu entregar nas suas mãos, o que o Senhor pode fazer com isso? Eu tenho certeza que Jesus, como ele teve o poder de multiplicar ali naquele momento, saciando a fome de uma grande multidão, que foi uma multidão gigante, e ainda fez ao ponto de transbordar, deixar todos saciados ali, ainda fez transbordar. Eu tenho certeza que é exatamente isso que Jesus quer de mim e de você, que a gente possa entregar para Ele o que nós temos para entregar para Jesus. Às vezes a gente tem um coração, que às vezes esse coração ele está ferido, às vezes a gente está com a alma, que essa alma ela está aos cacos, né, aos pedaços. Talvez a gente esteja com uma dificuldade que a gente não sabe lidar com essa dificuldade. Talvez a gente até esteja com uma enfermidade que a gente sabe que só a mão de Jesus é que pode tocar. Olha, a palavra do Senhor no início dessa passagem fala que essa multidão, quando foi ao encontro de Jesus, foi ao encontro de Jesus exatamente porque o Senhor tinha operado sinais de cura, curando enfermos. Jesus com seus milagres de cura. Então você pode até estar com uma enfermidade que você diz, Senhor, olha, eu recebi um diagnóstico do médico, onde o médico falou que esse diagnóstico aqui é só o teu decreto. Jesus, eu venho até a Ti, é de Ti que eu tenho necessidade nesse momento. Eu sei que é só o Senhor agora por mim. Talvez você também não esteja com tantas forças e você esteja se sentindo debilitado. Talvez você tenha uma questão até na justiça que você tenha para resolver e você sabe que só o grande advogado, o advogado dos advogados, que é Jesus Cristo, que é o único que pode defender a tua causa. Talvez você esteja com as portas fechadas e você não veja uma solução para resolver os seus problemas. Jesus também é essa solução. Talvez os seus 5 pãezinhos, os seus 2 peixinhos, você possa entregar para Jesus e dizer, olha Jesus, é o que eu tenho para te oferecer. Olha Jesus, eu não tenho muito para te dar. O que eu tenho é apenas esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos. Eu sei que o Senhor pode multiplicar, eu sei que o Senhor pode prosperar, eu sei que o Senhor pode fazer além, Jesus, por mim. Eu tenho certeza que Jesus, ele tem poder para isso. Tem situações nas nossas vidas que muitas vezes a única coisa que o Senhor ele requer de nós é que a gente olhe para ele e diga, Senhor, olha, tá aqui, eu não tenho nada, ou eu não tenho quase nada. Senhor, nem forças eu tenho mais, mas eu tenho o Senhor. A minha confiança está em Ti. Todos os dias eu sei que eu posso depositar minha confiança no Senhor. Eu sei que o que eu tenho agora aqui nas minhas mãos, que é tão pouco, eu sei que o Senhor pode fazer além por mim. Eu posso ter uma fé que vai mover o seu coração para vir em direção a mim, multiplicar esses meus 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eu sei que o Senhor pode multiplicar o ponto de sobrar ainda 12 cestos. Sabe, a palavra fala, né, quando Jesus falou para os discípulos de pegar tudo, os pedaços que sobraram, né, depois que todos estavam fartos, tinham comido à vontade, né, estavam todos sácios ali. A palavra fala que Jesus falou para os discípulos, recolham tudo para que não se perca nada. Sabe o que eu aprendo com essa frase quando Jesus diz, recolham tudo para que não se perca nada? Sabe o que eu aprendo com essa frase? É que nada nas mãos de Jesus fica perdido. Nada Jesus deixa se perder. Talvez para você olhe e pense que não tem mais solução. Talvez você olhe e diga, não tem mais jeito. E Jesus diz, ei, nas minhas mãos, se você coloca nas minhas mãos, nada se perde. Nada fica perdido.
Eu tenho poder para resolver, eu tenho poder para fazer. Quando a palavra diz que Jesus olhou para o alto e deu graças a Deus por isto, né, por apenas aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o que a palavra está dizendo? Jesus era o próprio Deus, Jesus era o Filho, né? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus ao mesmo tempo é o próprio Deus. Só que a passagem diz que Jesus não deixou de reconhecer a sua a divindade, a paternidade de Deus, o seu Pai, que é aquele que ele olha para o alto e diz: Pai, aqui eu estou diante de ti e te dou graças por esses 5 pãezinhos e 2 peixes. Nas mãos de Jesus ali estavam 5 pães e 2 peixes. Mas quando o Senhor deu graças, né, levantando para o alto, para Deus, dando graças por aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor colocou aqueles 5 pães e 2 peixinhos nas mãos dos discípulos e mandou eles distribuir entre aqueles 5.000 homens e uma grande quantidade de mulheres e crianças que estavam ali também presentes. E aí você vai imaginando, né, como pode, né, milagrosamente, não, 5 pães e 2 peixinhos e começar ali se distribuir no meio de uma grande multidão, e aquela grande multidão vai pegando, cada um vai pegando um pedacinho, ao ponto de 5 pães e 2 peixes terem se tornado um banquete, um grande banquete, saciando uma grande multidão. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você, que a gente pode até não ter muito para entregar para Ele. Talvez a gente só tenha 5 pães e 2 peixinhos. Mas se a gente entrega nas mãos dele, Ele transforma esses 5 pães e 2 peixinhos em um grande banquete, para saciar a minha fome, a sua fome. E ainda faz transbordar ao ponto de você ter cestos para guardar o que sobrou. Porque Jesus não deixa sobrar nada, para nada se perder. Ele faz para que tudo que ele cria, faz, prospera, multiplique, não se perca, mas que você transborde, e talvez nesse seu transbordar você vai alcançar outras pessoas. Aqueles pães, aqueles peixes saciaram a fome daquela multidão, mas a sobra, que foram 12 cestos, davam para saciar a fome de muitos outros que viessem ali, naquele momento ou depois. Então tudo aquilo que a gente entrega nas mãos do Senhor, mesmo sendo pouco, Ele faz transbordar. Se você entrega nas mãos dele, se a Ele você confia, o que você tem para oferecer para o Senhor? Como eu já disse, talvez um coração ferido, uma alma que está em pedaço, talvez uma confusão na mente, nas emoções, talvez um grande problema, talvez uma enfermidade, talvez uma porta que não se abre, talvez um projeto que você idealiza, que você deseja muito realizar, mas você precisa entregar nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, olha, tá aqui, eu entrego nas tuas mãos. Como o Senhor fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, faz também nesse meu projeto. Talvez seja uma porta que você diz assim: Senhor, eu preciso muito de uma porta aberta porque tudo se fechou para mim. Independente da situação, qual é a sua situação? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos que você tem para entregar nas mãos de Jesus e pedir para que Ele possa fazer um transbordar? Ele transforma 5 pães e 2 peixinhos em um grande banquete, aonde sacia a fome e ainda transborda e não deixa se perder nada. Nada nas mãos de Jesus se perde. Talvez para você se perca, talvez na sua mentalidade de homem, de mulher, que a fé é muito pequena, você pense que se perca, mas nas mãos de Jesus não se perde. Jesus, ele vai muito além. Ele tem um poder sobrenatural, porque ele é Deus e ele tem este poder. Confia no Senhor, entrega para Ele os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos, entrega nas mãos dele, confia nele, pede para Ele transbordar, pede para Ele prosperar, pede para Ele fazer. Pode ser que você vai encontrar dificuldade no meio desse processo, mas você com Jesus, você vai encontrar aquelas luz no final do teu túnel. Pode ser que você esteja percorrendo um túnel muito escuro, mas com Jesus, Ele é a luz. Ele é a luz que acende e te clareia. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa, de verdade,
olhar para Jesus e imaginar que por mais que o que você tenha é pouco para entregar para Ele, mas que esse teu pouco você vai estar entregando nas mãos certas, nas mãos daquele que é o único que pode fazer a mudança na tua vida, é o único que pode olhar para ti e te dar um crédito de confiança. Homem nenhum nos dá a confiança que Jesus nos dá. Jesus, ele é bom. Ele disse que na verdade ele não é bom, bom é Deus, né? Ele sempre disse isso. Mas Jesus, ele é misericordioso, ele é tão cheio de graça, ele é tão cheio de amor. Ele olha para as nossas dores, ele sabe entender a nossa alma. E eu desejo que você possa entregar os seus 5 pãezinhos e 2 peixes para Ele e Ele transformar em um grande banquete. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade, que você possa levantar as mãos para Ele e dizer: tá aqui, Senhor, eu te entrego os meus 5 pães e 2 peixinhos. E eu confio que o Senhor tem poder para fazer. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma pequena oração por você agora. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, que é tão bondoso para conosco, Senhor, que o Senhor possa olhar para cada coração, cada pessoa que passar por este pequeno vídeo, Senhor. Independente de ser apenas 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Que o Senhor possa, por tanta bondade que o Senhor tem conosco, que o Senhor possa olhar o coração desta pessoa, Senhor, que vem de encontro a Ti neste momento. E que o Senhor possa, Senhor, prosperar e ainda transbordar, Deus, na entrega deles. Ô Senhor, às vezes a gente não tem muito para Te dar, mas só o fato de virmos diante da Tua presença em humildade, o Senhor já ali se agrada de nós. Eu desejo que cada pessoa que passar por este pequeno vídeo possa encontrar, Senhor Deus, em Ti uma luz que vai acender, Deus, e vai clarear toda a escuridão que possa estar existindo na vida deles agora, nesse exato momento. Abençoa-os em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Prospera, multiplica, que os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, Senhor Deus, que eles possam entregar nas Tuas mãos, o Senhor possa fazer com que nada venha a se perder, meu Pai, mas que venha abundar e superabundar pelo poder da Tua graça. E eu já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado pelo poder e a graça de Deus, em nome de Jesus.